Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Canteiro. E para iniciar, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. A Teles Machado Engenharia traz para você os melhores imóveis e a melhor qualidade em construção. E atrelado a qualquer imóvel, a qualquer empreendimento, você pode tirar fotos e imagens de qualidade com a usina Trancoso, tá? A WBS Impermeabilizadora pode cuidar de toda a sua impermeabilização. Então, se você quiser o contato de qualquer um dos nossos patrocinadores, estará em algum lugar da nossa tela ou aqui abaixo nos comentários. É só seguir as redes sociais e entrar em contato, tá? Estamos aqui hoje, a entrevista é com Danilo Santana, tá? Grande CEO da Engiplay. Vamos falar um pouco para você aqui o que é a Engiplay, quais as propostas, como surgiu e quem é o Danilo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco. Maravilha, Marcelo. Obrigadão pelo convite. É um prazer estar aqui. Desde que a gente se conhece, a gente vem trocando figurinha e estar aqui num projeto que nem esse Tô feliz. Tô empolgado. É um projeto que, assim como o seu, tem a intenção aqui de trazer muito conhecimento, principalmente para quem nos assiste da área que seja ligado diretamente ou indiretamente à construção civil, fomentar essa questão de boas práticas e boas ações, principalmente para quem está começando na engenharia e para quem tem dúvidas frequentes e saber como anda a questão profissional, a questão tecnológica e a questão de materiais, dentre outros que estão aderidos dentro da construção civil. Eu queria saber um pouco aqui, vamos saber um pouco quem é o Danilo, a formação, quem é você, Danilo? Assim, explica um pouco para o pessoal. Você é formado em engenharia civil, não é isso? Isso, formado em engenharia civil, cursei 2 anos de ciência da computação antes disso, então já tinha uma cabeça meio para número, para cálculo, meio doida nesse sentido. Cursei 2 de ciência da computação, não gostei, não era o que eu esperava. Hoje talvez eu tenha me arrependido um pouco pelo mercado. Aí fui para engenharia e gostei demais. Logo no início, quando eu entrei no curso, a gente fez uma visita de matéria práticas extensionistas. Eu visitei a obra de uma ponte que liga, eu acho que era ali do Abaís, uma ponte que tem do Abaís para aquela ponte lá, pronto. E fiquei maravilhado com o tamanho, aquela galera trabalhando, os projetos na parede, o gestor lá comandando a equipe, falando pra gente. E depois daquele dia, isso foi no primeiro período que eu entrava em civil, eu fiquei, é isso daqui que eu quero entrar aqui e cursar, pronto, dali onde saí, gostei demais. E me formei em civil, mercado, já durante a faculdade, era tudo mil maravilhas, né? Tá ganhando muito dinheiro, civil tá bombando. A época que eu tava cursando, entrei em 2014, eu acho, que já tinha aproveitado os cálculos de ciência da computação. Quando eu tô para me formar, o mercado começou a cair. Então, já comecei a ficar assustado, estudei para concurso, já fui sócio de escritório de projetos e laudos, a gente pode falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Funcionário público, gestor de contratos de obra pública. Hoje, depois de passar por todos esses percalços e perceber a necessidade do mercado, e a minha principalmente, logo no início, fundei a Engiplay. Você comentou que sou CEO, hoje eu não sou CEO, tenho outra pessoa mais experiente, Lucas, que é meu sócio em startup. Ele já fundou uma outra startup e está junto com a gente hoje. Hoje eu sou diretor de operação, então eu cuido da parte operacional. Sou o engenheiro civil, ele não é engenheiro civil, mas ele tem toda essa experiência que está ajudando a gente a tocar essa Engiplay. E empreendedor, engenheiro civil, desenrolado, gosto de conversar. E como foi que surgiu? Você sempre teve esse espírito empreendedor. Como foi que surgiu a ideia da Engiplay? Beleza, não foi desde o início não, esse espírito empreendedor. Na verdade, sim, eu acho que talvez sim, eu quando era adolescente ali, ainda ensino médio, não sei se a galera lembra, mas tinha umas revistas que vinham com CD de computador e tal. Sim. Tem umas revistas que eram da Microsoft que tinham um programa chamado Front Page. Não sei se quem está assistindo aí sabe, mas era um programa que a gente fazia sites. Então a gente conseguia fazer site pelo Front Page. E eu comprava porque eu gostava muito de tecnologia, esse tipo de coisa. E, não, vou fazer um site, vou vender e tal. Nunca tinha ido muito pra frente com isso. Mas tinha esse bichinho. Durante a faculdade não me despertei muito para essa área. Depois que eu me formei com o mercado em baixa, como eu comentei, eu fui estudar para concurso. Passei ali mais ou menos 6 meses estudando. Estava esperando abrir o concurso, salvo engano, da Polícia Rodoviária Federal.
e da Polícia Federal também. E não tinha muito essa pretensão. Gosto de fazer as coisas acontecerem, mas não tinha me atentado muito para o empreendedorismo. Até entrar na sociedade do escritório, o meu orientador na faculdade, um colega meu de faculdade, eles estavam numa sociedade, nesse projeto, era o escritório de projetos e laudos, e aí eles me chamaram, eu entrei, e lá eu gostei do fato de só depender praticamente da gente. Então a gente dando nosso sangue, tentando vender, Sim. fazendo melhoria constante, vai atrás de cliente, volta. É claro, tem dias que você acorda empolgadão e vai dormir triste, mas tem dias também que você faz as coisas acontecerem e vai aprendendo com o tempo. Então, depois desse escritório de engenharia, dessa sociedade que eu tive, eu acho que eu não pensei em outra coisa a não ser empreender. E aí, várias ideias, EngiePlay, teve outras coisas que eu pensei também, mas assim... E como surgiu a ideia da EngiePlay? A EngiePlay, para quem está se perguntando, a gente apelida da Netflix da engenharia. Lá você encontra vários cursos de engenharia, certo? E aí existem modalidades, planos que Danilo pode falar melhor aqui. E é muito interessante porque você tem cursos de engenharia de todas, projeto elétrico, várias vertentes da engenharia, facilitando essa troca de informação. Como foi que surgiu essa ideia? Como foi elaborado a estrutura da EngiePlay? Como foi que surgiu esse pensamento? Massa. O início foi, depois que eu me formei, fui para concurso, tentei, o mercado estava ruim, fiz projetos avulsos sozinhos, fiz regularização de imóvel, essas coisas, fui fazendo assim aos poucos, tentando entrar no mercado, e sentia muita dificuldade. Isso antes ainda do escritório de engenharia. Sentia muita dificuldade, para chegar no cliente e fechar o valor de um projeto, eu não sabia precificar o meu projeto. Se o cara chegasse para mim e dissesse, eu quero que você faça um projeto estrutural, eu ficava, cara, e agora? Quanto é que eu cobro? 2.000, 5.000, 800 reais? Tem gente que cobrava menos que um salário mínimo. Tinha gente que cobrava, já vi gente em alguns serviços, não cobri nem a RT direito, tipo assim, não, vou fazer aqui só para fazer e pegar cliente. Ficava, e agora, quanto é que eu cobro? Desde o início eu não senti essa dificuldade. Aí fui aprendendo no escritório, fui indo, e depois que eu saí da sociedade, durante o escritório eu vi, tanta coisa que eu aprendi com um engenheiro mais experiente, que era meu ex-sócio na época, e que eu não aprendi na faculdade. E eu ficava me perguntando, por que na faculdade eu não aprendi? E eu ia para um colega meu e perguntava, você sabe fazer essas coisas, você aprendeu, digamos, tinha um colega que era gestor de obras, eu perguntei, o que foi que você aprendeu de gestão na faculdade? Foi o que você aprendeu de orçamento, da parte prática, de, contato com fornecedor, comunicação, marketing, esse tipo de coisa. Ninguém aprendia nada, tudo que eles aprendiam era no campo de trabalho mesmo, no dia a dia. Eu disse, não foi só eu. Então aí comecei a prestar atenção. Fui montando o planejamento, fazia curso, na época eu fiz curso de R$1.000, para fazer um projeto eu precisei fazer um curso de R$1.000, porque a faculdade não me supriu, e eu queria muito pegar o serviço para poder aprender, R$1.000, outro de 400. Se for somar tudo, eu devo ter gastado, 7.000, 10.000 reais de curso, de treinamento, porque a gente precisa se capacitar para poder entregar o melhor serviço. Aí eu disse, deve ter outro jeito de treinar essa galera que está saindo da faculdade. Imagino que você tenha gastado também, uma grana, sua experiência, a gente conversa, eu vejo você conversando sobre gestão, sobre obra e tudo, a experiência que você tem, não foi só do dia a dia, você deve ter aprendido com outras pessoas mais experientes que você. E que se você for pegar e entregar isso tudo hoje no conteúdo, deve ser uma fortuna pelo conteúdo que você tem. E eu pensei, beleza, eu preciso ajudar quem está na faculdade. Como é que o cara está ali no 7º período, 8º período, e às vezes eu fiz não sei se pode falar, eu fiz nome de faculdade, essas coisas podem, não tem problema não. Fique tranquilo, aqui pode falar tudo. A gente até recebeu o primeiro processo. Bom que teve teve um advogado aqui, não foi? É bom que a gente já está... um professor meu, um parceiro nosso da EngiePlay, fez um evento lá na Unity, com o pessoal que estava iniciando a faculdade, e a gente falava sobre coisas triviais, assim, do dia a dia da profissão, do dia a dia da engenharia, e era nítido que eles não sabiam exatamente o que era. Tinha essa dificuldade. Gente de 5º, 6º período, e você falar, sobre financiamento, sobre gestão, sobre
detalhes de orçamento, como BDI, esse tipo de coisa, eles não reconhecerem, não acharem isso familiar. Beleza, não dominar, eu também acho que não tem essa necessidade pelo período, mas ser familiar, porque você está no curso. Se você está no curso de Direito ou de Medicina, desde o início, a gente estava conversando no estante, e o cara do Direito, desde o início ele é chamado de doutor. Não estou dizendo se deve ou não ser chamado de doutor, mas como ele se comporta já. O cara de Medicina, ele já entra de jaleco, e a gente não tem isso. Então eu pensei, beleza, eu vou treinar, vou ver alguma forma de preparar essa galera melhor para o dia a dia da profissão. E foi aí que surgiu o EngPlay, onde a gente pega tudo que a gente vê de necessidade para que o engenheiro civil saia da faculdade e entre no mercado preparado. Seja ele empreendedor ou seja funcionário de uma empresa também. Pô, você quer ser gestor, você precisa ter uma boa comunicação, você precisa ter técnicas de gestão, você precisa, no mínimo, se você for gestor de uma obra, entender o processo construtivo. Você não precisa saber o orçamento, você não vai fazer necessariamente o orçamento, mas se você souber interpretar e saber o que tem ali, você consegue, às vezes, negociar um preço melhor com o seu fornecedor. Tudo isso a gente precisa ter essa noção e a faculdade, às vezes, não passa. Os professores não são do dia a dia da profissão, são professores que passaram no concurso, se prepararam, porque é importante ter idade, são teóricos, exatamente. Não sabem os atalhos práticos daquela situação. Perfeitamente. Se a gente conversa, se um aluno de faculdade senta e conversa com você sobre obra, ou sobre orçamento, ou sobre gestão, ele vai aprender muito mais do que com o professor. E assim, não é um demérito, eu acho que a faculdade tem a sua importância, porque ele prepara você, você sai com a capacidade lógica, você consegue interpretar algumas coisas, mas a parte prática que você vive no dia da profissão, você não tem. Esse foi um assunto que a gente discutiu até, se o pessoal quiser assistir, foi no segundo episódio, com o Luiz Cláudio, o diretor da J. Nunes. E a gente tocou nesse assunto, que é a questão da proximidade da faculdade com as empresas. Perfeito. Hoje não existe. Como médico tem que fazer uma residência para conseguir aprender aquilo mais detalhado. E também o profissional que tem muitos anos de prática não consegue dar aula na faculdade porque não tem um mestrado. Quando muitas vezes o cara já está com uma idade tão avançada lá que ele não tem a pretensão de fazer um mestrado para querer dar aula, mas ele tem a experiência e não pode dar essa aula. Eu acho que é algo que atrapalha e que é isso que você traz. O que a faculdade não traz, eu acho que você coloca isso lá. Exatamente. A gente tem uma apresentação que vai para investidores ou pessoas que a gente quer apresentar o nosso projeto, que tem um momento que é problema e solução. O problema, a faculdade não prepara o engenheiro para o mercado, e a solução, que é o engenheiro preparado, está no mercado, consegue precificar bem, se desenvolve, tem sua jornada lá, e a EngPlay no meio, ou seja, a gente linka um mercado com os engenheiros despreparados, e é justamente isso que você disse. O professor, ele precisa se preparar para ser professor. O cara de obra, às vezes, não tem tempo para estar fazendo mestrado, estudando e tudo mais. Então a gente traz esse cara da obra, que tem experiência, e diz, olha, prepare o cara para, vamos supor, a gente estava conversando, para fazer um conteúdo sobre gestão. Dentro de gestão tem muitos outros, a gente vai escolher um nicho e vai dizer, Marcelo, prepare o cara com o melhor que você tem sobre isso. Você não vai passar durante um semestre falando sobre aquilo. Não, a gente vai preparar os dias de gravação, por exemplo, se for ao vivo, os dias, você vai lá e vai treinar o cara para aquilo, pô. O cara vai sentar lá sabendo o que é que ele vai aprender, ele vai, pode ter certeza, no dia que ele sai de uma aula sua, ele vai conseguir durante a obra aplicar. É diferente, a faculdade, ela tem 3.600 horas e aproximadamente metade disso, ou um pouco mais, salvo engano, são de teoria e cálculo. E no dia a dia da profissão, salvo muitas poucas exceções, a gente usa cálculo, usa teoria. A gente usa o que a gente, vou fazer orçamento, vou usar um programa, vou usar técnica de gestão, tenho que captar cliente. Eu não vi nada na faculdade de captação de cliente. Eu me formei, não sabia onde era que ia achar meu cliente. Sabe? Todas essas questões a gente tenta e está resolvendo dentro da EngPlay. Cases nossos, o cara aprendeu financiamento de obra, trabalhava, se formou, estava iniciando com reforma, e muita dor de cabeça, captação de cliente, difícil, os caras choram muito preço, ele começou a trabalhar com financiamento de obra, por causa do curso, e está com uma mini construtora. Na época que a gente conversou com ele, alguns meses depois, ele estava com 4 obras em execução e tinha mais, salvo engano, 3 na caixa para ser liberada. Então, o que ele passou pra gente, isso a gente nem foi atrás dele, ele que veio falar com a gente, aí ele disse, brigadão, porque eu não sabia como é que ia entrar no mercado, estava cobrando muito pouco, não tinha conhecimento do financiamento de obra, então talvez comece daí. A gente não vê na faculdade o que a gente pode ser, o que a gente pode ser. Isso é fato.
Eu não sei na sua época se era assim, se você... Fato. A gente sai da faculdade e a gente fala aqui todo podcast, isso Eita. pode anotar aí. A gente sai um clínico geral e aí cada um, como a gente já falou, vai para vertentes. Muitas vezes os estágios ou a vida vai levando a gente para um determinado segmento. Existe o cara que faz orçamento, existe o cara que faz planejamento, existe tudo isso. E é o que você falou aí, você procura simplificar isso, porque na faculdade, a faculdade não ensina um determinado software para projetar, um determinado software para fazer um orçamento ou um planejamento. E lá você encontra isso. Com certeza. Rapaz, nesse mesmo evento que a gente fez da Unity, com o pessoal, não queria errar o nome, foi da Mentoria Angel, eu acho, de lá da Unity, um grupo de estudantes. A gente teve um que foi de Revit. O professor de Revit estava lá, Gustavo, gente boa demais, inteligentíssimo. O aluno entrou na aula, quando ele começou a ver o 3D sendo desenhado, ele desenhando a planta baixa, ao mesmo tempo na tela ao lado, vendo o 3D, ele ficou, meu Deus do céu, como é que a gente não vê isso na aula? E aprende, tipo assim, ou no papel, ou então no AutoCAD, às vezes. Como é que eu não vejo isso na faculdade? Como é que eu estou perto de me formar e não consigo, não tenho aula disso? A parte externa da faculdade avançou muito e a faculdade não se atualizou. Exatamente. Eu acho que teria que haver uma reformulação na grade acadêmica da parte de engenharia civil. A última, já que você tocou nesse ponto, teve, salvo engano, foi 2015, teve uma diretriz curricular, atualizou só 2019, mas quando atualizou em 2019 já estava desatualizada, porque ela começa a ser preparada, vamos supor, 2016, para sair em 2019, chega 2019, o que usava em 2019 não é a mesma coisa que em 2016. Então já atualizou, os caras não conseguem acompanhar o mercado. O mercado é muito rápido. Também. Exatamente, burocracia tem vários fatores, né? Querendo ou não, o Brasil é muito grande. Tem locais que até questão financeira, padrão, eu não sabia, fui estudando que eu percebi. A gente fez o levantamento dentro da EngiPlay até para conhecer o nosso público. Mais da metade dos estudantes de engenharia são classes abaixo de C. Então, não é um padrão que eu imaginava que fosse. Para mim que era classe média alta, por exemplo. Mas a gente viu que não, é classe média baixa. A grande maioria da engenharia civil. Então, assim, o cara não tem, às vezes, dinheiro para aprender ou comprar um programa. Se a faculdade não mostra, como é que ele vai ver? Ele vai ter que pagar R$1.000 no programa. Então, não, a gente tem, como você disse, tem vários planos, anual, mensal. Então, a gente consegue deixar isso acessível. E o que o cara quiser aprender, está tudo lá dentro. Ele tem um pacote. Eu quero aprender AutoCAD, está lá. Eu quero aprender Revit, está lá. Quero aprender projeto hidrossanitário, tá lá. Quero aprender financiamento de obra, tá lá. Enquanto ele tiver com assinatura ativa, ele tem tudo isso. E aí ele se prepara, como você falou, para o mercado. Não é o que a gente vê na faculdade. Sim. E como foi que surgiu essa questão do... Hoje você se encaixa como? É startup? Uma empresa, que eu digo assim, independente? Qual é a característica da EngiPlay? A EngiPlay ela hoje é uma startup. Startup nada mais tentando simplificar, uma empresa que envolve tecnologia, inovação, técnicas de gestão também, acho que é muito importante, porque a gente tem que fazer muito com muito pouco financeiro e que tem uma escalabilidade, no sentido de, por mais que a gente aumente nosso faturamento, a gente não precisa aumentar nossa infraestrutura, o nosso custo proporcionalmente. Então é como se fosse uma curva dessa forma. Faturamento aumentando, mas a gente não precisa aumentar isso o nosso muito possível por causa da internet. Exatamente. A gente não precisa aumentar o nosso custo da mesma forma como a gente aumenta o nosso faturamento. E aí é mais ou menos essa característica da startup. Nós temos um time que ajuda a gente bastante, a galera, mentalidade empreendedora. Todo mundo que trabalha na startup normalmente tem essa mentalidade empreendedora, quer fazer acontecer, está ali por causa de um propósito. Tanto eu como meu sócio atual, o Lucas, ele tinha uma startup de educação também, então ele também é desse mundo. Ele sabe a necessidade da galera se preparar. Ele tinha uma startup voltada para o ensino médio, preparar para a universidade. Então, tem gente lá da área de marketing, de produção de conteúdo. Tem estagiários de engenharia com a gente, ajudando a gente a preparar conteúdo. Se a gente for gravar com você, se não, quando for, que a gente já está em conversa. Já tô aqui. Já tem o meu lá, viu? Já tem o meu lá.
tem uma pessoa que está com a gente que ela vai ajudar você a acompanhar desde o início até o final. Pô, professor, qual vai ser o conteúdo? Vamos gravar assim, alimenta. Então, assim, tem muita gente com a gente. Porém, se a gente aumentar, vamos supor, de hoje para amanhã, vendo esse podcast famoso, estouradíssimo, Vai estourar, vai aumentar 1.000 pessoas, a gente não Nossa precisa Senhora. aumentar 1.000 pessoas trabalhando com a gente. Pouca gente a gente vai colocar para um suporte ou melhorar um pouco na infraestrutura, porém a gente não precisa aumentar o proporcional. Eu acho que é mais ou menos isso. A Engiplay, então, ela é uma startup. A gente caracteriza como startup. Entendi. E essa... Hoje a Engiplay constitui... Não sei se você vai ter esse dado de cabeça. É questão de quantos alunos tem hoje e questão de aulas, você já falou aí várias vertentes. Questão de projetos, de orçamento, planejamento. E qual o planejamento futuro que vocês têm para a Engiplay? Excelente. Em números exatos eu não tenho de assinantes ou de usuários, mas já passaram mais de 500 pela plataforma. Certificados foram disso para cima. E cursos a gente tem financiamento, licitação, projeto de sanitário. Eu posso até esquecer de algum aqui, vou falar alguns só para a gente ter um panorama: AutoCAD, Revit, MS Project, Excel, Marketing a gente está para gravar agora, Oratória para Engenharia Civil, processo seletivo, currículo. Pô, eu me formei, não sabia preparar um currículo, fui ver no Google e hoje a gente tem muito mais artifícios para usar no currículo. Eu não sabia que seu currículo hoje é analisado por um robô. Desculpa ele interromper, eu tomei um esculacho de um estagiário meu por causa do currículo. Tome. Eu me senti um idoso. Pô, daí ele teve essa audácia, é um estagiário. Você mandou ele pegar café depois, não foi? Não, eu me senti um idoso. Deixa eu ver seu currículo. Na verdade, eu tenho uma pasta lá que é disponível, que eu uso como nuvem, que eu faço toda a gestão da obra online, que é em tempo real, certo? E eu acabei deixando meu currículo nessa pasta. Ele foi analisar e quando ele analisou, ele chegou em minha sala: quero conversar com você. Eu digo: pois não. Eu digo: ele deve ter alguma coisa. Sério, ele vai pedir para ir embora, não sei o quê. Com essas palavras: seu currículo é muito fraco. Foi nada. Direto. Você fez tanta coisa, você tem tanta coisa, e seu currículo é tal obra, fez isso. Não, você tem que... Começou a me dar uma aula de como eu tinha que trabalhar o meu currículo. Pegou o computador dele e começou a reformular o meu currículo. Eu hoje tenho o LinkedIn por causa dele, tenho o currículo renovado, tudo renovado por causa dele. Que eu disse: não, mas eu tenho que renovar, tenho que me atualizar. Não, depois dessa bronca, se ele não quiser, então vai. E aí, justamente isso, pô. A maioria dos avaliadores, eles utilizam hoje programas para avaliar seu currículo. Se você não posicionar as palavras-chave certinhas, você não passa nem para a primeira seleção. Eu não sabia. Também não sabia. Tá vendo? Os setores de RH das empresas hoje, eles têm alguns programas que, imagine, você como gestor de obra deve receber uma de currículo. Imagina o setor de RH da sua empresa, quantos não recebe também. Sim. Então, se o cara vai de um por um, é difícil. Então, eles botam em um programa que faz uma triagem inicial e depois você só pega o que tiver mais preparado. Mas ele estava certo, né? Ser contratado por campeão. Se você não prepara certinho, não bota da forma correta, você não passa nem da primeira etapa no programa. Então, como ele comentou também, obra tal. Mas quem é estagiário, quem não tem ainda muito nome, você, beleza, estagiei em tal obra e ajudei na gestão que reduziu o custo de tantos por cento na obra. Você dizer onde você participou mais efetivamente... Isso é muito relevante nos americanos. Os americanos descrevem até um prêmio da escola que ele ganhou, eles descrevem lá quanto um centavo economizado, eles valorizam muito isso. Conta a história, né, por onde você passou. Sim. E foi o que o nosso parceiro lá falou, Marcelo, durante o curso de currículo, ele disse: pô, eu não te conheço. Como é que eu pego e vejo que você passou por tal empresa, mas eu não sei exatamente o que você fez? Como você ajudou essa empresa realmente a crescer? Se você me conta com a história, com números, e eu consigo visualizar essa história dentro da minha empresa, a chance de eu te contratar é maior. Então a gente começou a pegar isso e tá dentro do curso da Engiplay, de currículo. Então, para você ver, assim, como a gente não sabe realmente as coisas que acontecem. Sim. Como as coisas estão se atualizando. Como a gente precisa ter pequenos detalhes. É claro, a gente não vai gastar 50 horas para fazer um currículo, mas se você tem acesso a um conteúdo que está ali isso 2 horas... É uma dúvida muito frequente para quem está começando. Eu tenho certeza que todo mundo que está começando colocou no Google. Currículo. Como fazer com currículo. certeza. Aí lá tem certo. todos os... Se você não colocou, você tem uma coisa errada com você. Realmente. Tem uma coisa errada. E a gente analisou o currículo de uma estagiária de engenharia civil
como estava e depois fez outro currículo. E logo depois ela foi contratada por outra empresa, onde ela queria e tudo mais, com a ajuda do currículo que ela fez, que ele viu, entendeu como foi que ela participou nas outras obras que ela estava. Então, assim, dá para você ver a diferença de alguém que passou, pegou um conteúdo com alguém que já sabia, com alguém que realmente pratica isso no dia a dia, porque o professor de currículo, por exemplo, ele selecionava currículos no setor de RH, ele tinha uma startup também voltada para isso, então ele fazia conexão entre empresas e pessoas que estavam ali procurando as vagas. Sim. Então ele analisou mais de 1.000 currículos, já conectou mais de, sei lá, centenas de vagas de pessoas. Então ele disse, velho, isso daqui não funciona mais como era. Você vai ter que fazer dessa forma agora. Então ele olhou o currículo dela, mudou e tem no curso ela mostrando, ela fazendo passo a passo, o que foi que ele pediu para alterar. É uma parada massa que você vai vendo a diferença e percebe que isso realmente agrega valor. É mais ou menos por aí. Entendi. O currículo é essencial também. Entendi. E essa visão de futuro da Engiplay, Pronto, como de é que futuro, vocês querem caminhar a Engiplay daqui para frente? Quais são os planejamentos a curto prazo, a longo prazo? Massa. Vou começar a longo prazo e a gente vai voltando talvez. A gente está com crescimento, planejando crescimento horizontal. Então imagine que a gente poderia fazer só produtos para engenharia civil, a Netflix ou Engiplay, cursos para engenheiros civis, aí depois, sei lá, vamos aprofundar, fazer uma pós, ou então depois fazer uma super mentoria só para engenharia civil. Mas a gente sentiu a necessidade do mercado falando com a gente, Instagram, WhatsApp, galera entrando em contato por e-mail e tudo mais, dizendo, vocês têm cursos para engenharia mecânica, engenharia de química, engenharia disso, engenharia daquilo, então arquitetura, a gente vai fazer crescimento horizontal. Então a gente vai crescer também para as outras engenharias, vai pegar um público um pouco maior, que também tem uma necessidade muito parecida. Desde a parte de gestão, a parte na engenharia mecânica, os programas de engenharia mecânica, na arquitetura, as mesmas coisas muito parecidas com a engenharia, que a gente sabe que a gente concilia muita coisa com eles. Então a gente vai crescer justamente nessas áreas, as engenharias e a arquitetura. Entendi. E a gente está agora com a comunidade, iniciando a comunidade, porque, como é que a gente tem um público tão grande? Engenharia civil é gigante, desde estudantes a formados. É um número, a gente foi pesquisar, sei lá, mais de 500 mil estudantes. Tem, agora eu vou errar que eu não estou com o número na cabeça, mas sei lá, mais de 300 mil estudantes na área de engenharia civil, contando o público particular. E como é que a gente tem todo esse público e é uma classe desunida? E muito. Hoje eu já vejo uma melhora. Não, eu também percebi um pouco de melhora. Eu acho que chega uma hora que a gente tem que acordar. Mas ainda assim é desunida. Eu não vejo isso vou comparar de novo com direito e com medicina. Eu não vejo. E conversando com um professor, ele estava dizendo como é que o cara entra na faculdade de engenharia civil, entrou de direito, o cara já é chamado de doutor, a gente estava conversando, né? É chamado de doutor no primeiro dia da faculdade. Entrou em medicina, o cara já entra de jaleco bordado com o nome dele. Doutor Danilo, doutor Marcelo, você está na sala de direito, o professor pergunta, doutor Marcelo, você estudou o caso tal? Engenharia civil, eu tinha colegas que não estavam ligando para nada, o professor não trazia essa responsabilidade para a gente também, não é culpa do professor, não estou culpando ninguém, eu acho que é mais do mercado mesmo, acho que são as duas partes. Sim. Mas não tem essa comunicação, então veio desde essa época. Então a gente sentiu essa necessidade, juntamente com a galera que está na plataforma, de criar uma comunidade onde todo mundo fala a mesma língua, troca essas informações, troca essa ideia, tenha o mesmo grau ali de contato, para que, como é que uma pessoa, tirando a parte da necessidade, que eu acho que é a necessidade de cada um, a gente também não pode influenciar, não estou chegando nesse ponto, mas como é que alguém cobra R$1.000 no projeto e outra pessoa está cobrando 400, 300 reais? Traz o que eu falo muito, um termo muito... É um termo muito pesado, mas eu acho que traz uma prostituição para a profissão. E isso acaba prejudicando. Exatamente. E aí a gente, junto com essa comunidade e com a galera que a gente tá na plataforma, a conversa que a gente tem direto com eles, a gente percebeu que isso vem mudando para quem está com a gente, a conversa que a gente tem, e em uma comunidade a gente consegue expandir isso também. Então a gente está começando a criar essa comunidade, para que tenha, fortaleça mesmo. Se você tem uma classe fortalecida, tanto você quanto seu colega é valorizado. Sim.
Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente está seguindo. E o cliente vai fechar pela qualidade, vai fechar pela característica de cada um ali. Exatamente. Pô, a gente fala que a gente prepara o engenheiro civil para um mercado, mas como consequência, a gente também tem um mercado mais agradecido por a gente existir. Sim. Se a pessoa, o case nosso, que eu comentei mais cedo, não tivesse se preparado com o nosso conteúdo, ele ia fazer o financiamento e ia errar 30 vezes. O processo que dura, sei lá, um mês, iria durar 6, 7, 8 meses. Tanto ele quanto o cliente sai feliz nessa situação, Sim. porque ele tem esse conhecimento, ele consegue pegar esse atalho. Então, tanto a gente prepara e ajuda os engenheiros civis, como também a gente tem um mercado, tem uma sociedade que vai agradecer no final pra gente. Não necessariamente nosso objetivo inicial, mas a gente percebe também que todo mundo sai feliz. Se o cliente sai feliz, o engenheiro sai feliz, então tá todo mundo feliz também. É um ciclo virtuoso. E como a gente conversa, pô, a engenharia civil é ampla, tem mercado para todo mundo. Não tem, como é, Danilo, montado hoje? Hoje você tem estrutura de vídeo, tem sala. Como é montado hoje todo esse enredo, como é que eu posso dizer, essa logística do curso? Uhum. Desde da pesca lá do profissional até a finalização do curso na plataforma. Como você disse também, tem a dificuldade do cara aqui, do professor que não tem a prática, e de quem tem a prática não tem a didática. Justamente isso aí que... Aí criamos uma metodologia para você ver o nível de dificuldade que é e a seriedade também que a gente imprime nesse projeto, de criar uma metodologia para que, beleza, o professor não tem tanta didática, mas como é que o aluno consegue aproveitar da melhor forma possível aquele conteúdo que ele tem para passar. Então a gente prepara uma metodologia junto com o professor, para que logo nas primeiras aulas ele já bota aquilo em prática. Seja com material extra, seja durante as aulas, a gente, professor, vamos fazer dessa forma, puxa o assunto assim, finalize desse jeito e chame o aluno para fazer tal ação no final da aula. Então a gente consegue montar uma metodologia com ele para que esse conteúdo seja da melhor forma possível passada, para que ele saia, beleza, terminei o primeiro módulo e já consigo, sei lá, já entendo quais são os tipos de citar financiamento que a gente citou mais vezes. Sim. Quais são os tipos de financiamentos que existem. E já consigo perguntar a um familiar meu ou algum parente próximo se ele tem interesse em financiamento. Já começa uma conversa, já procuro possíveis clientes. Então a gente já começa, beleza, qual a metodologia que a gente vai criar em torno disso para que ele consiga dar os primeiros passos o mais rápido possível. Então a gente tem montado essa metodologia juntando um pouco da engenharia, que eu tenho conhecimento da engenharia, e do meu outro sócio que tem a didática, ele é professor, então ele tem toda essa experiência e a gente juntou os dois para montar, deixar isso bem afinado para o pessoal. Um enredo. E para extrair o melhor. É muito difícil. Quando você encontra um engenheiro bom, por exemplo, como você, a gente conversa às vezes, tô sem tempo, tô um pouco corrido, tem esse projeto, tem aquilo outro para fazer. Só que a gente valoriza o cara que sabe. Então não adianta, beleza, você está sem tempo, vou chamar o outro cara aqui, qualquer um que não tem experiência. Não, a gente quer passar para quem está aprendendo, que alguém que tem experiência, que tenha cases. É diferente você chegar, não, orçamento de obra se faz dessa forma, ou você chegar, o orçamento faz assim, porém, se você fizer o BDI alterando tal números, vai dar errado no final, como eu me ferrei, deu um prejuízo na empresa. Você começa a passar para o cara experiências, cases seus, para que tanto ele saiba como fazer, como também não fazer. Então ele percebe isso na pessoa. Por isso que a gente procura quem entende. Então a gente pega o cara que entende, ajuda também na didática. A gente não tem muito interesse, não tem essa busca por professores de faculdade. Só os que realmente praticam. A gente ainda acha alguns professores que estão na faculdade, mas que estão no dia a dia da profissão também. Traz ele, prepara essa metodologia, grava. A gente tem um estúdio de gravação. A gente tem uma plataforma, tira dúvida, tem aula ao vivo, tem material extra, tem certificado, tem mentoria. Se o cara, velho, eu preciso, os usuários, muita gente estava com a dúvida em projeto hidrossanitário, como fazer o balanço lá naquela tabelinha final. Professora, vamos montar um case, vamos fazer uma aula ao vivo com essa galera, só explicando esse passo. Traz uns 2 cases diferentes, então ela chama, entra a galera, a gente faz uma votação, vê o dia que precisa entrar, entra lá e ela monta tudo direitinho, faz com eles passo a passo. Então assim, tudo que precisa a gente dá esse suporte. Sim. A gente tem estúdio, tem local fixo, a gente fica hoje no Innovation, lá na Unity.
Innovation Center, na Universidade de Tiradentes. É um local de incubação de startups da área de educação. O que for da educação, quem gostar de empreendedorismo, de engenharia também, procura a gente lá. A gente recebe a galera com um cafezinho, troca uma ideia, bate um papo, já foi. Fica conversando, o que a gente mais gosta de conversar. Então, tem um espaço lá, tem... A estrutura é grande, desde a parte de suporte, tô com problema no cartão, tô com problema na aula, o arquivo não baixou, então, professor, baixei e não consegui rodar tal coisa. Então, a gente está sempre ali dando suporte. Acho que a estrutura que a gente tem é mais do que suficiente pelo feedback que a gente tem da galera. A gente roda a pesquisa do NPS, onde a gente sabe onde precisa melhorar, onde é que está bom. E as nossas médias, ela é acima de 90. De 0 a 10 ou de 0 a 100, por exemplo, a gente é acima de 90. Então, acho que a última deu 96. Então, todo mundo que está lá gosta, todo mundo que está lá aprende, se desenvolve. Então, a estrutura. Como é hoje que vai ao ar isso aí? Isso aí vai ao ar o curso finalizado ou vai aula a aula? Como é que funciona? A gente divide aula a aula. Engenharia civil é cansativa a aula, estágio, a aula. Quem não fora quem trabalha também por fora, quem tem o dia de trabalho e acaba não estagiando, mas trabalha o dia inteiro e no final tem aula à noite. O cara se preparar e pegar uma aula de 1 hora ou 2 horas, na nossa plataforma não existe. Então a gente tem aulas diretas ao ponto. Quero aprender agora uma técnica específica de gestão. Então eu vou lá, sento e em 20 minutos, ou o tempo que for necessário, às vezes tem uma média de 15 minutos de duração de aula, tem aula que vai 30, tem aula que vai 10. Então, quero aprender aquilo. Então ele vai lá, aulas bem curtas e direto ao ponto, para que ele não fique ali 2 horas sentado aprendendo, ele não preste atenção, não consegue aplicar depois. Então as aulas são divididas em módulos, o curso é dividido em módulo em aulas, diretas ao ponto ali para que ele aprenda o que ele precisa. Quero aprender agora na parte de saída de emergência de projeto de combate a incêndio e pânico. Tem lá um módulo da parte de saída de emergência, agora eu quero saber em prédios de tal especificação. Pronto, ele vai lá naquela aula, está lá especificado, ele entra, assiste 15 minutos e aprendeu. Se isso era só isso, ele aprendeu ali. Mas se ele quiser o curso todo, ele vai no final, pega o certificado. Então, tem a parte prática, ele vai com o projeto. Então, respondendo, acho que tem módulos e aulas. Entendi, aulas bem diretas. Entendi. Hoje, vamos falar agora para quem quer conhecer mais a fundo lá em Engiplay. Existe vários tipos de planos, aí você falou. Tem o mensal, o anual. Como é que funciona isso? Quais valores funcionam? Pronto. Tem um mensal anual, o anual R$ 427. Então, durante 12 meses, o que tiver na plataforma e o que a gente adicionar, ele vai ter acesso, enquanto ele tiver com a assinatura ativa. Mesma coisa para o mensal, está R$ 52. Então, o anual, salvo engano, ele chega a mais de quase 20% de desconto do à vista, ou do mensal, se você assinar no anual. E no mensal a mesma coisa, enquanto a mensalidade estiver ativa, ele tem acesso a tudo que está lá, e se a gente adicionar alguma coisa durante esse período, ele também tem acesso, renova automaticamente, ele não precisa ter muito problema, tem que renovar, gerar outro boleto, não. Passou o cartão, enquanto ele quiser assinar, está ativo. Se não quiser, na plataforma mesmo ele cancela, ou entra em contato com a gente, na mesma hora a gente já também faz a pausa no serviço dele, não tem nenhum problema. E para quem está assistindo também o Papo de Canteiro, não ia deixar de trazer essa alegria para vocês. Tem um boleto, tem um cupom de 20%. Eu não sabia dessa aí, tá? Surpresa. Pô, a gente guarda, a gente traz as coisas, não vou estar entregando ouro. 20% de desconto com o cupom Papo de Canteiro. Papo de Canteiro, como o nome do canal, só bota lá, engiplay.com.br, escolhe o plano que você quer, mensal ou anual, ele tem 20% de desconto em cima do valor que está lá. Se for 427, acho que fica 340 alguma coisa. O mensal, 52, deve dar uns 30 alguma coisa, R$40 mais ou menos. Excelente oportunidade, viu? Essa daí foi uma novidade exclusiva do Papo de Canteiro. Exclusiva, esse desconto só tem pra cá. Papo de Canteiro, entrou lá, botou o cupom aqui, sucesso. E como é que eu encontro a Engiplay? Quais plataformas, qual o site e redes sociais? Pronto. Qualquer rede social, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, Engiplay Oficial, @Engiplay Oficial. Vai lá, entra, a gente tá por lá, conteúdo, live, direct, tira dúvida, conversar com a gente, tá tudo lá. E
no site ngplay.com.br. É ngplay.com.br. Tem todas as informações que você quer. No cantinho tem um botãozinho para você entrar em contato no chat, no suporte, e vai para o WhatsApp também. Fala direto com o suporte da gente. Não quero só tirar uma dúvida, não quero assinar os cursos agora. Manda no direct, a gente conversa também com a galera. Tô para pegar uma obra, como é que fala com o cliente? A gente troca ideia, vai conversando. A gente vai ajudar. Justamente a intenção, pelo que eu entendi, é justamente trazer esse network, mesmo que ele seja virtual. Exato. Fomentar uma comunicação com a classe de engenheiros, ou não. Sim. Mas fomentar essa comunicação e trazer uma melhor interação dessa parte de conhecimento específico. Isso eu acho que isso é muito importante. Eu estava falando até antes aqui que o network hoje funciona muito, principalmente para você que quer adquirir conhecimento. E está aqui uma das oportunidades, uma das melhores oportunidades. Danilo, eu queria saber assim, o que é que você tem como conselho para esse cara que está se formando, para esse cara que está querendo buscar um mercado. Qual o conselho que você dá, por já ter passado por isso, por eu também ter passado por isso, além de curtir a Engiplay aí, qual o caminho que ele deve procurar assim, como conselho? Pronto. Você comentou de network e sensacional. Foi uma das que eu acho que durante a conversa eu acabei não citando, mas acontece muito dentro da plataforma. A indicação de vaga. Tem gente que encontra o professor no meio da rua, no supermercado, e fala: pô, professor, assisti seu curso, massa demais, brigadão. Tipo, são coisas que a gente não vê isso no dia a dia. Então, network é sensacional, você tem um contato. Teve gente que fez o curso com o professor, depois ainda chamou o professor para ser parceiro em um projeto que era muito difícil, que ele estava com dificuldade. Então, esse network existe, essa parceria sempre existiu. Eu acho que, se for uma das primeiras dicas para dar, talvez desde a faculdade, procure network. Professor, colega de faculdade, você tem seu grupo, você tem um grupo no WhatsApp com essa galera. Eu acho principalmente professor. Com certeza. São pessoas, eu acho que abrem muitas portas para quem está começando. Imagine que ele é um cara que é referência no mercado, querendo ou não, ele tem esse poder. Então, se você se aproveitar um pouco disso também, tá ali. Professor, deixe de tirar dúvida até se ele precisar de algum suporte em uma aula. Galera, a aula que vem vou precisar de alguém que faça tal projeto. Tipo, ser proativo durante a aula também. Mostrar que você está com todo dia, que você tem essa responsabilidade. No momento que o professor for procurado por alguma empresa para indicar alguém, se você for essa pessoa que está ali sempre presente, ter esse network com ele, ter essa comunicação saudável com ele, pode ter certeza que vai ser um nome que ele vai, com certeza, dizer: beleza, tem Marcel. O cara tá lá todo dia na aula, participa das atividades. Não estou falando de ser um melhor aluno, não precisa, mas que você seja participativo, seja interessado, procure aprender. Eu acho que talvez esse seja o principal. O segundo você mesmo disse, a engenharia é gigante. Se a gente for falar das áreas da engenharia civil, talvez a gente use 200 horas de podcast conversando, como você já falou aqui com o pessoal. Como já estamos fazendo. Exatamente. Não, se for só nós dois, seria... Mas como você está fazendo, não sei se pode falar o que vem de conteúdo. Pode falar. Tem, Fabrício, cara sinistro de projetos. Falou com o pessoal da parte de perícia, engenharia diagnóstica. Se a gente for citar, cada desmembramento de uma dessas áreas vai muito mais a fundo ainda. Então, seja curioso, aprenda de tudo. Você está na faculdade, é o momento de você procurar, se identificar. Vá para um EJ. Na minha época, não sei se na sua época tinha EJ, que é a empresa júniores. Tinha, não participei, mas já eu tinha. Não percebi durante a faculdade, talvez, não sei se... Acho pela maturidade também. Muita gente tem maturidade que acha, não, isso aí não vai me levar a lugar nenhum. Não cheguei a perceber durante a faculdade isso. E hoje, conversando com muitas pessoas de empresas juniores, eu percebo a importância e o peso que isso tem. É nítido você conversar com alguém que participou de um EJ e de quem não participou. Talvez uma mentalidade empreendedora, o cara que sabe que precisa ter conhecimento, sabe que ele precisa se desenvolver alguma coisa, sabe que ele precisa saber vender. O cara que está no EJ sabe disso. Então, eu acho que participe de EJ, vai atrás de estágio. Eu acho que correr atrás, velho. Existe um determinado período para ir atrás de estágio ou isso ainda independe? O que é que você acha? Existe. O primeiro período.
Se você Vá tiver rápido. condições, você fez a matrícula na faculdade, assim que você clicou em aceita e estou matriculado, vá atrás de estágio. Tio, tia, se você tiver parente na engenharia, se você não tiver, bata em construtora, bata em escritório de projetos. Vá atrás de pessoas que não têm escritório, mas é autônomo e, velho, você precisa de ajuda para fazer, limpar projeto antes de você lançar no Eberic um programa, por exemplo. Você vai fazer um projeto estrutural, você precisa limpar arquitetônico, às vezes é chato você ficar ali excluindo os layers ou tirando. Só se ofereça para isso, vá lá, sente lá, passe o dia, você está aprendendo com ele, você está fazendo até de graça mesmo. Tem, hoje em dia não pode, parece, estagiar de graça, não sei como é que funciona, é bom até dar uma olhada, mas se ofereça para estar ajudando. Você não está estagiando efetivamente, mas você está ali porque ele precisar. É uma troca boa. Você está aprendendo, você não sabe de nada, ele tem o conhecimento, você ajuda ele te ajuda. Então, acho que desde o primeiro período é essencial. Acho que seria o período ideal, primeiro período. Entendi. A partir daí, não tenho ninguém. Você, hoje, a gente tem mais facilidade com a parte de marketing, por exemplo. Instagram, YouTube, esse tipo de coisa. Tem muita gente que tem escritório, mas que não sabe, não entende dessas coisas e não sabe a importância. Quem está entrando na faculdade agora sabe. Se eu falei, velho, posso cuidar de sua rede social? Posso fazer uma planilha de Excel para você? Você está lá, está aprendendo. O que o cara for mexer em alguma coisa, ou receber um cliente, ou qualquer coisa, você está ali vendo, olhando, aprendendo. Eu acho que seria mais isso. Tá sempre alerta em qualquer estado que você esteja. Quando eu estava na ciência da computação, acho que eu comecei a partir do terceiro, quarto período procurar estágio. Não consegui diretamente, foi também, acho que nessa época eu acabei saindo, entrei em civil. Assim que eu entrei em civil eu já queria procurar, estava procurando, não estava conseguindo. Acho que eu entrei no quarto período em civil, porque eu aproveitei as outras matérias. Acho que no quinto período eu consegui. Quinto período eu consegui, mais ou menos isso. E pra mim foi essencial. Eu tava sexto período eu consegui. No quarto período e no quinto, meus amigos de faculdade ficavam, não, que o prumo é isso, que aí vinha a perfuratriz e não sei o que. Eu ficava, o que esses caras estão falando, meu irmão? Que curso é que eles fazem? Eu ali, aprendendo cálculo 3, EDO, mecânica dos fluidos, esse tipo de coisa. Os caras falando de esquadro, de gabarito, de projeto, de AutoCAD, de Revit, de não sei o que, e eu boiando. Aí eu comecei a procurar mais, e fui atrás até que consegui. Me ofereci aí de graça. Teve um amigo meu que estagiava, eu disse, velho, posso ir pra sua obra. Quando tiver alguma coisa importante, me avise. Vou nem que fique meia hora. Comprei uma bota. Ele disse, velho, vai ter concretagem, vem, eu fui. Bota o capacete lá, o engenheiro disse, não, é um amigo meu, tá aprendendo. Ele, não, beleza. Aí ele me explicou também uma coisa que eu não sabia, que era medicina do trabalho, tipo assim, olha, segurança, né? Não se aproxime de tal coisa, evite isso, aquilo, fique por aqui. Você vai aprender, qualquer dúvida me chama. O engenheiro também foi muito solícito. Velho, a gente que passou por isso, a gente quer ensinar. Então, você que está entrando, não tenha medo não, velho. Pergunte, bata na porta, peça para aprender. Então, acho que desse dia em diante, eu acho que começou a mudar muita coisa para mim. Entendi. Danilão, queria agradecer aqui imensamente a sua presença. Mais uma vez, vamos deixar aquele gosto de quero mais, tem papo para mais uma entrevista aqui, certo? Queria agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo, tá? Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aqui ou nos procurar nas nossas redes sociais, certo? Danilão já passou aqui a rede social da EngiPlay, mas vamos reforçar. Vai estar aqui embaixo ou no comentário ou em algum lugar na nossa tela aqui. Todas as redes sociais linkadas à EngiPlay e a do Danilo aqui, caso você queira tirar qualquer dúvida. Já que ele deu a corda, agora vocês podem puxar. Chama! É isso mesmo. Pô, Marcelo, agradecer demais. Que papo massa, velho. Sempre bom, a gente sempre senta para conversar. Se deixar, como foram das outras vezes, 3, 4 horas a gente sentado conversando, falando de engenharia, de negócio, esse tipo de coisa. E sinta-se convidado também. A gente já falou outras vezes, vai aparecer na EngiPlay. Quando a gente montar também o nosso podcast, fazer uma parceria, você levar, falar do seu projeto lá também, que eu acho que tem muito fit com a gente. E, novamente, EngiPlay oficial. O meu, @engi.danilo, DANYLLO, um pouco diferente, minha mãe quis inovar aí. E a gente tá aberto, velho. Se quiser só tirar uma dúvida no Instagram, teve gente que falou,
A gente participa de outros grupos de engenharia. Sim. Não sei se já posso continuar. Pode falar. E o cara disse, porra, como é que eu faço tal coisa no OSSI? Acho que foi duplicar um insumo, foi um serviço e alterar o valor. Aí eu disse, cara, se for só isso, eu chamei ele no privado e disse, olha, se for isso daqui, faço dessa forma, mandei um print e mostrei. Ele, velho, brigadão e tal. Aí eu, se for só isso, tá resolvido. Se tiver mais dúvida, me avise. Mas também, se você quiser, eu mandei o link da Play. Ele olhou, por massa, aí acessou que ele tava com muita dificuldade em OSSI. Mas desde o início a gente não tá ali para simplesmente... Eu poderia chegar pro cara e dizer, não, acesse a Engplay, compre e faça. Não, Sim. eu já tinha resolvido a dúvida dele, ele já tinha feito, já tinha agradecido, me mandou. Porra, funcionou, obrigado. Mas ele foi lá depois comprou, porque ele viu que ele queria também, estava precisando um pouco mais. Mas sempre que precisar, quem quiser, velho, qualquer dúvida, qualquer coisa relacionada à engenharia, se a gente souber também, a gente também não sabe tudo. A gente procura alguém que saiba. Isso é importante. Mas assim, a gente tá ali para conversar, trocar ideia, experiência, acho que fortalecer mesmo esse mercado. Eu queria parabenizar principalmente a iniciativa e a visão que a Engplay teve dessa visão de mercado, dessa necessidade de conhecimento de todo o público. Então você que está nos assistindo, quiser conhecer um pouco mais da Engplay, pode entrar em contato, como já falei aí, e entrar nas redes sociais. E se você quiser fazer parte e fazer parceria com o Papo de Canteiro, pode entrar em contato com uma das nossas redes sociais, que o nosso pessoal vai estar conversando com você, explicando todas as diretrizes, tá? Nossos patrocinadores estão aqui nos quadros ao lado e na descrição abaixo. Agradeço mais uma vez por ter tido a paciência e o interesse aqui no nosso papo. E Danilão, muito obrigado pela presença. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Abraço.